Olá, querido candidato, seja bem-vindo a mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, mais uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e a apostila de hoje você vai poder conferir pelo QR Code ou pela descrição. Eu sou Lízia Adriane Magno e estarei falando para você mais um pouco sobre a redação do Enem dos concursos. Hoje nós vamos aprender o tutorial do Desenvolvimento 1. Primeiramente nós vamos ver um passo a passo e depois a gente vai conferir um modelo. Nós já entendemos até aqui como é que se faz a introdução e agora a gente vai partir para os parágrafos que são chamados de parágrafos mediais, a saber, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. É bem verdade que todas as vezes que nós fazemos o desenvolvimento 1, ele compete basicamente em desenvolver, como o próprio nome dele já diz, em aprofundar a ideia 1 lançada na tese. E a sua tese, relembrando, fica na introdução. Então, esse desenvolvimento, esse parágrafo, é feito aí de basicamente 7 a 8 linhas. É muito importante que você obedeça esse padrão de linhas se você fizer uma redação de 4 parágrafos. Lá no edital, não tem expressamente ainda a quantidade de linhas que você vai utilizar, mas nós treinaremos aqui no Aprova Mais uma redação de 30 linhas e isso vai facilitar a sua vida quanto à distribuição delas por cada parágrafo. Então, relembrando, a introdução apresenta de 6 a 7 linhas, o seu desenvolvimento 1 de 7 a 8 linhas, o desenvolvimento 2 de 7 a 8 linhas também e a conclusão de 6 a 7 aí, perfazendo um total de 30 linhas. No desenvolvimento 1, que é o parágrafo em que você vai defender com mais profundidade as questões que você levantou, você precisa também de uma estrutura. Às vezes, nós queremos fazer redação sem ter nenhuma noção para onde ele vai chegar, e aí é necessário que você cumpra uma coisa chamada de microestrutura do parágrafo. E aqui você vai conhecer agora qual é o passo a passo, o modelo exato de uma redação com sucesso, ou seja, de um desenvolvimento com sucesso. Então vamos conhecer. Nós começamos esse parágrafo com um elemento coesivo de prioridade, que a gente também pode denominar isso de operador argumentativo de prioridade. Agora, muita atenção. Esse operador argumentativo de prioridade, mesmo que ele trace aqui a primeira questão, mas a gente precisa entender que ele é uma continuação da introdução. Então, mesmo que você lance aqui, que é a sua primeira ideia, isso precisa estar muito claro de que é uma parte do desenvolvimento do primeiro. Então, a gente vai optar por elementos que sejam elementos contínuos. Mesmo que o seu parágrafo de desenvolvimento seja um outro microtexto, que vai ser diferente da introdução, diferente do desenvolvimento 2 e diferente da conclusão, é necessário que você tenha como base que todos os parágrafos conversam entre si. Então, você vai começar com esse elemento coesivo, ou que também é chamado de operador argumentativo, mas uma frase de apresentação do aspecto 1. Você não citou um aspecto 1 lá na tese? Pois é, antes de você desenvolver, você faz uma breve apresentação do que vai conter nesse parágrafo, do que se espera para esse parágrafo. É como se você traçasse um objetivo para aquela escrita. Então, é como se você dissesse, bom, nesse parágrafo aqui eu vou falar sobre tal questão, ou tal questão realmente é um fator complicador da situação que eu estou trabalhando. É claro que você vai utilizar isso com outras palavras, mas é para que você entenda que o seu parágrafo não pode começar de maneira aleatória. Ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter uma estratégia ali de início. E aí depois, se possível, você aproveita aqui, lembra de como você fez a referência lá na introdução? Aqui também você pode colocar uma referência literária ou histórica, mostrando como ela é muito perto da sua abordagem. Essa referência que você vai colocar, ela é apenas um acessório, ela é apenas para endossar aquilo que você vai dizer, porque na verdade não é a referência que é o mais importante. Muitos candidatos acham que
manter um nível altíssimo de informações, de referências literárias, de associações históricas, manter tudo isso é o suficiente para uma produção de qualidade. E não. O mais importante é você ter consistência argumentativa, é você aprender a justificar esses argumentos que você vai levantando e aí, ao lado disso, subjacente a isso, você tem os outros elementos que vão fazer essa redação ou esse argumento ficar ainda mais robusto. Depois, como terceiro passo dentro desse parágrafo de desenvolvimento, você faz o processo de justificação dessa ideia. Essa justificação ou justificativa da ideia precisa conter parágrafos bem construídos, precisa deixar margem, ou seja, precisa dar espaço para a sua abordagem. E aí, existe uma técnica que eu vou ensinar para você agora, chamada de jornada da ideia. Toda a sua ideia, toda a sua argumentação, ela precisa de um roteiro, ela precisa de um percurso. Então, todas as vezes que você tiver uma excelente ideia, você tenta fazer essas perguntas para a ideia. Por quê? Como? Como consigo provar isso? Ao fazer essas 3 perguntas e ao planejar o seu argumento, você vai ver como outros aspectos dentro do seu argumento vão sendo levantados e a sua argumentação vai crescendo. Você não fica fazendo o seu argumento ficar em círculos. É tipo como se você dissesse que uma determinada situação causa falhas ambientais. Mas por que causa falhas ambientais? De onde vem essa motivação para causar as falhas ambientais? Então, na hora que você faz esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, você traz muito mais bagagem argumentativa, mais suporte, e seu argumento vai ficando consistente. Depois que você coloca isso, essa justificativa, você opta por colocar o que a gente chama de legitimador. E o que é um legitimador? Nada mais é do que uma estratégia argumentativa de argumentos de autoridade. Ou seja, você vai utilizar filósofos, conceitos, ideias, você vai utilizar sociólogos, você vai utilizar outras teorias que embasem esse argumento. Afinal de contas, por mais que você lance as hipóteses e as suas opiniões, tem sempre alguém que já estudou isso e que pode fortificar a sua opinião. Então, aqui é o momento em que você levanta essa estratégia. Dentro do que a gente entende por teoria da argumentação, muitas são as estratégias para você fazer um argumento ficar mais convincente. E uma delas é aportando, ou seja, sustentando o seu argumento com o chamado argumento de autoridade. Uma pessoa que já tem a expertise naquele assunto, que já estudou sobre aquela situação e que precisa ali se encaixar com o que você está dizendo. Agora, tome muito cuidado em você não aprender uma série de citações aleatórias, soltas e sem produtividade, sem que isso não tenha a menor relação com o que você está dizendo. Eu vejo muitas palavras por aí, muitos discursos por aí, de alunos e candidatos que decoram muitas citações bem generalizadas, e aí o aluno força a barra para colocar aquela citação que ele aprendeu. O mais importante não é você deter todas as citações do mundo, mas é você aprender as ideias principais dos principais filósofos, dos principais teóricos ou estudiosos da área, para que você faça a interpretação dessa ideia e alinhe isso muito diretamente ao que você pretende dizer. E aí, depois do legitimador, chegou a hora de uma outra estratégia argumentativa, que é chamada de consequências. Ou seja, se você levantou uma causa, e aqui a gente está vendo a estrutura de um tema cuja abordagem é problemática, ou seja, de um tema que as palavras aparecem ali, né, com problemas, palavras negativas, e que vão fazer você citar aí as causas ou as motivações. Então, é a hora que você também trata as consequências. Esse tipo de argumentação, chamado de abordagem de causas e de consequência, é uma das estratégias mais clássicas que a gente tem quando da produção do texto dissertativo argumentativo. Então, colocar aí as consequências, os resultados, os desdobramentos que aquela causa tem, vai fazer o seu argumento ficar ainda mais completo. Porque pensa bem, se você só levanta os problemas, se você só levanta as referências, se você coloca um argumento de autoridade,
e não coloca os impactos, a sua argumentação vai ficar completa. E lá na estratégia, lá no critério que é cobrado pelo edital, quando diz que você precisa fazer uma adequação no que diz respeito à coerência, ele está dizendo exatamente isso. Se eu exponho o problema, eu preciso também expor quais são as consequências disso, os resultados disso. Tudo bem? E aí, por último, assim como eu coloquei uma frase de apresentação inicial, né? Eu coloco agora também uma frase de fechamento, relembrando que isso que nós estamos fazendo é um microtexto. E se ele é um microtexto, ele precisa ter começo, precisa ter meio e precisa ter fim. Ainda, dentro do nosso eixo social, vamos trabalhar, dentro do nosso eixo social e infraestrutura, nós vamos trabalhar aqui um exemplo muito prático para mostrar para vocês como é que se faz o desenvolvimento 1. Olha só, obstáculos para a democratização das telecomunicações. Nas aulas anteriores, nós já havíamos visto o significado do que é telecomunicações, que é todo o sistema de comunicação que é feito de maneira telepresencial, ou seja, eu não preciso estar fisicamente para ele acontecer. E vocês sabem que com o avanço da internet, hoje já nos é permitido um deslocamento, uma mobilidade, na verdade, sem esse deslocamento apenas feito por esses materiais. E aí, as telecomunicações, elas atingem em cheio nessa questão. Agora, a gente precisa identificar que mesmo com o avanço da internet, a gente ainda se depara e lida com um problema social grave, que é a falta de inclusão digital. Então, um dos obstáculos para que essas telecomunicações sejam democratizadas, ou seja, sejam popularizadas, se tornem a realidade de muita gente, por isso que a palavra democratização, é necessário que todas as pessoas tenham esse acesso. Então, bem aí, a gente já levanta o primeiro obstáculo. Mas a gente vai conhecer agora como é que a gente pode fazer esse parágrafo do desenvolvimento 1 funcionar aí de acordo com o que a gente aprendeu hoje. Vamos ver aqui um exemplo prático em que eu vou mostrando para vocês a frase inicial até a frase final, até chegar àquilo que a gente estudou lá dentro da estrutura. Então, vamos lá. Olha aí, pertinente a esse contexto analítico, aqui eu tenho um elemento de uma operação argumentativa de continuidade, ela é de início, mas ela também funciona aqui como continuidade. Por que que ela funciona? Porque na hora que eu digo que é pertinente a esse contexto analítico, muito provavelmente, na minha introdução, eu falei que eu ia analisar esses obstáculos. Então, olha como faz sentido eu colocar a expressão pertinente a esse contexto, né? Então, pertinente a esse contexto analítico, é preciso discutir que a desigualdade digital, como eu falei para vocês, que é a falta de inclusão digital, se apresenta como uma dificuldade à democratização das telecomunicações. Elemento coesivo, coloquei a questão número 1 e aí eu elaborei com muito sucesso a minha frase inicial. Olha um exemplo de como eu posso colocar uma referência histórica aqui para fazer valer o meu argumento. Por quê? Eu acabei de prometer que eu vou discutir a desigualdade digital como um obstáculo. Ok. Historicamente, utilizo aqui um advérbio, e esse advérbio é um advérbio de tempo, já demonstrando a minha associação com um outro momento, né, da sociedade. Historicamente, o sistema de transmissão de voz era restrito a uma minoria, que podia pagar para ter uma linha telefônica. Demonstro aqui que eu sei como era a situação antes, né, da democratização do telefone, por exemplo. Hoje, se eu falo historicamente, eu estou ali voltando a um passado. Então, eu preciso fazer uma ponte. Então, eu coloco o advérbio, que também funciona como uma operação argumentativa aqui. Então, hoje, o que se visualiza é que, embora a ampliação dos meios de comunicação, em especial a internet, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só, trouxe um dado. Então, eu já trouxe dois aspectos muito importantes. Eu trouxe aqui uma referência histórica e eu já trouxe aqui um dado de uma instituição muito séria, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 40% da população encontra-se sem acesso a uma internet de banda larga.
capaz de dar prosseguimentos aos outros serviços de igual importância para a vivência no meio informacional. Então, o que esse aluno, o que esse produtor está dizendo? Que para que se tenha acesso à internet, eu preciso também ter acesso aos outros instrumentos básicos de telecomunicação. Então, hoje, se tudo está integrado, a maior parte das telecomunicações, né, inclusive o telefone, se ela está integrada à internet e as pessoas não têm internet, o que isso vai trazer como consequência? Obstáculos para que isso consiga ser democrático, né? E aí eu trouxe aqui para vocês a primeira parte, trouxe uma referência, trouxe uma justificativa, e aí agora eu vou partir para o que eu chamo de consequências, né? Mas antes das consequências, eu vou trazer uma legitimação, ou seja, eu vou utilizar um argumento de autoridade, ou seja, um teórico de autoridade que já tenha estudado sobre esse assunto e que se assemelhe ali para fortificar o meu argumento. Olha o que eu vou fazer. Nesse entendimento, operação argumentativa, sem tais recursos, ou seja, os recursos que eu já disse anteriormente, a sociedade estará destinada ao que o sociólogo brasileiro Sérgio Amadeu, na obra Exclusão Digital, a Miséria na Era da Informação, denominou de restrição de espaços coletivos inteligentes. Percebam que aqui eu fiz uma junção, né? Eu alinhei aqui, eu conectei. Eu disse que sem essa democratização, essa sociedade estará destinada a não usufruir, ou seja, ela estará restrita de espaços coletivos inteligentes, visto que hoje a internet traz para nós espaços que necessitam da nossa inteligência. Então, sem internet, muitas pessoas não vão acessar tudo aquilo que a internet media. E se essas pessoas não estão inclusas, então a gente tem um grave problema aí. Inclusive os próprios serviços bancários, né? Que hoje a inclusão digital ela precisa ser ampliada exatamente para facilitar o processo, né, de transações bancárias que acontecem e que dependem diretamente da internet. Hoje nós falamos também da era dos streams, ou seja, para que você assista aos filmes, você também precisa de internet. Para você estar nas redes sociais, você precisa de internet. E hoje, as empresas de telefone, elas mesclam aí, elas oferecem nos seus serviços de voz, mas também serviços de internet, né? Então, aqui eu trouxe um legitimador, fiz a minha produtividade, ou seja, o que ele está dizendo está alinhado com o que eu estou dizendo, e em sequência eu coloco aqui a minha consequência, ou seja, o resultado final. Como consequência, sem acesso às telecomunicações, haverá uma nítida exclusão da cidadania e dignidade. É importante essa última frase aqui, porque se vocês perceberem, o parágrafo já ficou grande. E o aluno utilizou aí uma estratégia super importante de juntar a consequência com a sua frase final. E detalhe, em todo o momento da sua argumentação, você precisa entender que as suas marcas de autoria precisam se fazer presentes. Quando você diz que sem as telecomunicações há uma exclusão da cidadania e da dignidade, você amplia a discussão do quanto as telecomunicações são importantes para trazer para esse indivíduo a cidadania que ele precisa, a dignidade que ele precisa, a inclusão. Então, uma pessoa que não tem acesso aos diversos meios de telecomunicações, ela estará ali fadada à marginalização. Ela estará ali também enfrentando um problema social que às vezes, a gente decide resolver isso de um jeito, mas traz um outro problema, né? Então, ou seja, você está vendo aqui que como a consequência, ela é um desdobramento dessa causa, essa consequência precisa também ser mais abrangente. E todas as vezes que vocês levantarem isso, sempre pensem no desdobramento mais fatal que aquela consequência tem. Pensa sempre comigo, de que jeito essa consequência que eu estou levantando aqui vai ser uma consequência que vai, de certa forma, impedir a boa vida, o bem-estar desse cidadão, vai infringir a dignidade, porque a gente sabe que a dignidade é o centro do ordenamento jurídico. Então, assim, você conclui o seu parágrafo de desenvolvimento e aí você consegue cumprir todas as exigências
que o edital pede a você.